a gente estava falando antes sobre experiência, que a pessoa vive e tem de experiência, né? Tem pessoas que têm experiências, só que as experiências foram causadas pelo uso de entorpecente, droga. Aí, Perfeito, os alucinógenos, perfeito. LSD, por Isso, exemplo. perfeito, Digamos que ela enxergue um elefante azul passando na frente dela, sei lá, perfeito. qualquer... Uma experiência alucinógena. ou ela pode ouvir coisa, ver coisas Perfeito. que não existem. Isso é uma experiência, E isso é? mas que não, fisicamente, não ocorreu aquilo que ela viu de repente. Digamos, dar esse exemplo do elefante azul passando. Isso. Eu diria que é uma experiência individual, ela não é compartilhada. A menos que a outra pessoa tenha tomado droga também e tenha, de alguma forma, tido a mesma alucinação, o que não é necessariamente incomum, né? Já ouvi casos desse tipo. Mas isso só, de certa forma, reforça aquilo que eu estou te falando. A experiência ela depende do cérebro, não necessariamente do que está acontecendo fora dele. Não, óbvio que para nós é importante a gente reconhecer que o cérebro está envolvido em mapear o que está acontecendo fora do organismo e dentro do organismo. Mas a maneira como ele processa a informação é determinante para isso. E como é que o Certo. cérebro faz isso de entender que ali não tem nada, mas no meu cérebro ele tá formando uma imagem de um elefante azul aqui. Cara, às vezes você não entende, às vezes você interage com essa alucinação. Às vezes as vias perceptivas estão te mandando uma informação, mas o teu cérebro está dizendo, não, isso não pode ser real, né, coerente, né? Mas na maioria das vezes as pessoas acabam interagindo com essas alucinações, né? Essas alucinações visuais. Talvez não no sentido de entender que aquilo é real, mas de que aquilo é uma experiência interessante, prazerosa, curiosa, né? Sim. E de criar imagens e vozes e a mente é uma coisa. Eu falo mente, agora eu fico com medo de falar mente. Vou brigar. Fica com. A mente, ela cria coisas sei lá, ela é muito curiosa. Cara, ela não cria coisa, ela cria tudo. Sim. Imagina que toda a tua experiência, tudo que está acontecendo, não está acontecendo fora de você. Está acontecendo dentro, né? Aqui fora tem um conjunto de energia, né? Minha voz é vibração das camadas de ar que faz vibrar o teu tímpano, os teus ossículos, até uma membrana numa janela oval que faz um líquido que a gente chama de periolinfa, que fica dentro de um tubo enrolado, que no meio tem uma lâmina que a gente chama de órgão de corte, que tem um monte de célula cabeludinha assim, que se mexe para um lado e para o outro de acordo com a vibração dessa voz. Dependendo dessa posição onde ele está, ele vai produzir um ou outro tom. Então é altamente complexo isso, mas é fascinante quando a gente pensa que, cara, o som ele só existe quando esse estímulo que é mecânico, vibratório, se transforma num estímulo químico e atinge o giro de Hessel, que é a área auditiva primária. Ali o som começa a existir. Antes disso, você só tem vibração de camadas do ar. Aqui no caso é o microfone que capta. Mas ele tá vibrando. O tablet falou aqui. Mas ele está vibrando. Sim. O microfone produz o alto-falante produz uma vibração que vai ser encaminhada para o teu ouvido interno, onde ele vai fazer vibrar a membrana timpânica também. Tem pessoal participando aqui, o Douglas Sebrão, ele diz, olá, gostaria que se em alguma... uma palavra diferente para mim aqui. Olá, gostaria que se em alguma oportunidade o Fábio falasse um pouco sobre biofeedback. Cara, biofeedback é um negócio interessante. Quem estudou muito biofeedback foi o professor Emílio Takase, da Universidade Federal de Santa Catarina, um grande amigo de muitos anos. E ele não encontrou, na literatura hoje a gente não tem resultados muito robustos sobre o uso de biofeedback, mas para algumas pessoas acaba tendo
acabar tendo um efeito bacana, né? Qual é a ideia do biofeedback, né? A ideia do biofeedback é que você usaria determinados sensores que são capazes de avaliar, por exemplo, a atividade elétrica do teu cérebro, né? Como se fosse um eletroencefalograma, e eles transformam isso numa informação que te retroalimenta, que poderia ser, por exemplo, uma imagem visual ou um joguinho, né? Tinha um que era um joguinho, assim, se você alcançasse uma determinada onda, um determinado tipo de frequência de atividade elétrica do cérebro, ela fazia pular um sapinho, né? Teoricamente, isso poderia ajudar a gente a ter um pouco mais de consciência como o nosso cérebro está funcionando e, a partir disso, regular essa atividade, treinar essa atividade a partir dessa interface que fosse visual, né? Que nem eu falei para vocês, assim, os resultados ainda não são muito promissores, né? Mas eu costumo dizer que o biofeedback é um nível de informação a mais que o cérebro tem que lidar, né? Essa informação você pode conseguir de outras formas, né? O nosso cérebro está o tempo todo captando informações que refletem a maneira como ele está funcionando, né? A minha própria... ter uma boa consciência das minhas respostas emocionais e do meu estado emocional já não deixa de ser um bom neurofeedback, o biofeedback, né? Mas aí você pode usar parâmetros diferentes, resposta galvânica da pele, frequência cardíaca, tensão muscular, né? Todos eles podem servir como um tipo de informação de como o teu sistema nervoso tá funcionando, certo? Uhum. Eu costumo dizer que o biofeedback, o neurofeedback, enfim, eles às vezes não têm a repercussão que a gente esperava que eles fossem ter, né? Mas algumas pessoas, eu tenho alguns colegas que trabalham com isso, tem algumas pessoas que trabalham com isso. Eu particularmente me interessei um pouco muitos anos atrás. Depois acabei perdendo um pouquinho de interesse, assim, pelo biofeedback e neurofeedback, né? Mas o professor Emílio Takahashi acho que pode falar melhor disso do que eu, né? Ele é um especialista no assunto. Tá aí, o Fábio falou um pouco sobre biofeedback, então.